nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu pedi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Aleluia. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus entrou em minha vida e colocou remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu pedi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu pedi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Aleluia. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu pedi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Aleluia. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em
enche. Sabe bem, Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, ele vem. sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluia, Jesus. Tu provês o fogo, eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. E enche-me, Deus, e enche-me, Deus, e enche-me, e enche-me, Deus, e enche-me, Deus, e enche-me, Deus, e enche-me. tu provês o fogo, e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. E enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória e enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me. Abra sua boca nessa noite. Enche-me. Peça para ser cheio do Espírito Santo. Enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória e enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória e enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Te agradecemos a nossa oportunidade, em nome de Jesus. O vento balançou meu barco em alto mar e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O medo ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me protegerá. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei
ó Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me soprar, ou se o vento soprar, eu no meu amarei, Ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, se eu nome eu amarei, Ele me socorrerá. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Jesus, lindo é. Só quero ver você. 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 Só quero. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Ele é o Rei. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos? Eu só quero deixar alguns versículos aqui, breve, né? Antes daí passarmos para a pregação da palavra.
que está no livro de Romanos, vocês não precisam abrir, capítulo de número 10, a partir do verso 13, que está escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, Paulo, ele expõe aqui que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocar o nome do Senhor se não creram, ou como crerão se ainda não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, a nossa oração é para que se levante cada vez mais pregadores da palavra do Senhor. Não falo aqui de teólogos, não falo de homens estudiosos, né, homens com PhD, eu falo do simples pregador, daquele que prega na fila do banco, daquele que prega na fila do supermercado, daquele que prega onde quer que ande, anuncia a palavra do Senhor. Então, que se levantem mais e mais pregadores da palavra do Senhor para anunciar o evangelho, porque a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, as pessoas precisam ouvir mais da palavra de Deus, e principalmente na atual conjectura que nós estamos vivendo, de desespero, de medo, e as pessoas precisam ouvir que há um Deus que cura, há um Deus que salva, há um Deus que guarda. Então você precisa, como atalaia do Senhor, se levantar e pregar a palavra do Senhor para que as pessoas creiam no nome do Senhor, amém? Nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. Eu queria convidar a nossa irmã Jucimara, ela que será o canal pelo qual Deus irá ministrar a sua palavra. Nesta noite eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé e estenderem assim as suas mãos para o altar, para que nós possamos apresentar mais uma vez a vida daquela que nesta noite vai ser o vaso escolhido por Deus. E acredito eu que antes da fundação do mundo, Deus já houvera marcado esse encontro conosco, e já havia determinado quem ministraria a palavra dele aos nossos corações nessa noite. Pai santo e bendito, louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Te rendemos graças, ó Deus, pelo zelo com que tu tens dispensado a nós, Senhor, cuidando de nós em todas as circunstâncias, em quaisquer momentos, Senhor, e principalmente, Senhor, nos concedendo a orientação por intermédio da tua palavra, Senhor. Eis aqui, Senhor amado, a tua filha, a qual, ó Deus, tu usará nessa noite para transmitir, Senhor, aquilo que está no teu coração, Pai Santo. Que o Espírito Santo possa tomá-la nesse momento e enchê-la de sabedoria e das palavras que vêm do alto, para que ministre os nossos corações, Senhor. Usa a tua filha em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite e cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É com muita honra, muita glória. A gente vai ler lá em Eclesiastes 3. Deus tocou no meu coração grandemente nessa palavra para trazer para a igreja. E desde o início do culto a gente tem falado sobre essa questão do tempo, né? O tempo, o momento que estamos passando. E Deus fala conosco nesta noite, falou comigo e vai falar com você também, amém? Eclesiastes 3. Logo após o livro de Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes 3. Vamos esperar que todos encontrem para que possamos ler juntos.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Peço que alguém possa ajudar ali a nossa irmã ali, ó. Viviane, achou? Achou? Eclesiastes 3. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. É o tempo, né? Nós vamos falar sobre o tempo, então vamos esperar um tempo, amém? Possamos ler? Que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. O 8. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Amém? O Senhor falou grandemente comigo no meu coração sobre esta palavra, né? Estava sentada aqui no domingo pela manhã. E é uma das palavras dos versículos que eu gravei na mente, acho que muita gente já tem gravado na mente, é Eclesiastes 3, que é o tempo para todas as coisas. E às vezes a gente esquece que há tempo para todas as coisas, que o tempo não é nosso, que o tempo é de Deus. Então, Salomão estava passando por uma fase de análise, de observar. E a Bíblia fala que aproximadamente ele já era aqui no tempo de velhice, ou seja, era uma pessoa experiente, uma pessoa de idade, uma pessoa experiente. Já passou por várias situações, tanto boas como ruins. E ele estava, nesse momento, analisando a vida. Ele estava um pouco também perdido, que a gente sabe que após o pecado de Salomão, né, que ele teve as suas fragilidades com a bebida, com mulheres, com a riqueza, com a fama, que acabou entrando no coração dele, e ele esqueceu tudo que Deus tinha falado com ele. Ele reinou em Israel durante 40 anos, foi um reinado maravilhoso. E a Bíblia fala que Salomão foi um dos homens mais ricos do mundo. Ele tinha muita riqueza. Mas, infelizmente, ele se perdeu. Mas dentro do coração dele, no fundinho ali, ele tinha aquela lembrança que Deus tinha falado com ele. E na oração que ele falou lá no início, lá em 1 Reis 3, que quando ele pede a sabedoria a Deus, e Deus dá uma experiência, né, para ele colocar em prática a sabedoria, que foi aquela experiência daquelas duas mulheres com um bebezinho, que era um menino, um bebê estava morto, o outro estava vivo, e ele tinha naquela audiência que decidir quem era a mãe verdadeira. As duas estavam falando: eu sou verdadeira, eu sou a mãe verdadeira do menino vivo. Não, ela que é a mãe, ela é a mãe do menino morto, eu sou a mãe verdadeira do menino vivo. E aí ele ficou naquela situação. Aí Deus deu uma experiência para ele muito linda, né? Que foi ele ter sabedoria, pediu ao soldado: soldado, pegue uma espada e divida essa criança ao meio. Metade vai ser para uma, metade vai ser para outra. E imediatamente, aquela mãe verdadeira, que quem é mãe não quer ver seu filho morrer, se ajoelhou e implorou ao seu rei: Senhor, não mate, não divida a criança, não mate, deixa a criança com ela. Aí Salomão foi e pensou: soldado, não divida ao meio. A mãe verdadeira é esta, que foi aquela que implorou, enquanto a outra estava dizendo: nem meu e nem teu, que divida. Então, aquele momento de sabedoria de Salomão foi o início da história dele. Então, ele passou muito tempo tendo sabedoria, tendo riqueza. Os reis, as rainhas, os países iam consultar com Salomão para tomar decisões. Então, ele teve um momento muito bom na vida dele. E ele escreveu vários livros, né, que a gente estudou aqui no domingo, na Escola Bíblica Dominical.
Ele escreveu o livro de Cantares, Provérbios, Eclesiastes. Não sei, não me lembro agora se teve mais livros, mas eu sei que o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, é um dos livros que fala muito sobre sabedoria e que no momento de angústia a gente vai ler e Deus fala tremendamente com a gente. É um livro filosófico que não é de fácil entendimento, que a gente tem que ler várias vezes, refletir, porque a gente precisa de um discernimento espiritual. Não é como qualquer outro livro que a gente lê e entende imediatamente o que está escrito. A palavra de Deus ela é tratada com a gente de forma diferente. A gente precisa do discernimento. E essa palavra ela é renovada. Eu tenho 16 anos de evangelho. Eu leio Eclesiastes 3, mas eu leio de forma diferente a cada vez que eu leio, que Deus fala comigo de forma diferente. E domingo Deus falou comigo de forma diferente. A gente está vivendo em tempos diferentes. A gente começou o culto falando sobre isso. Tempos que muitos falam que é difícil, complicado, mas para a gente que tem Jesus, a gente tem que dizer que é diferente, porque Deus está conosco, nos salvando, nos libertando. E que se é o tempo de morrer, vai ser tempo de morrer. Se é o tempo de nascer, vai ser o tempo de nascer. Porque Deus é o dono da vida. E Ele que determina o dia da morte. Amém? E quando ele diz aqui que há tempo determinado, a gente não tem a consciência de pensar nesse tempo de Deus suficiente para entender esse tempo determinado. E Deus nem fala para a gente esse tempo. Deus fala que há um tempo, mas não diz quando. Você pode receber sua bênção amanhã, pode receber aqui 2 anos, aqui 3 anos, mas há um tempo. E esse tempo, ele é de Deus, não é meu, não é teu, não é nosso, esse tempo é de Deus. Quando Deus, ele falou no teu coração que ele vai realizar, que ele vai fazer na sua vida aquilo acontecer, guarde essa palavra no coração. Não se perca com as dificuldades, com as condições terrenas, com as coisas que acontecem aqui na terra. Guarde no teu coração. Deus falou comigo que Ele vai me dar, então Ele vai me dar. Se Deus falou comigo que vai me libertar daquilo que eu estou pedindo a Deus tanto tempo, eu preciso, Senhor, voltar ao primeiro amor. Eu preciso, Senhor, sentir a Tua presença novamente. Uma vez quando eu tinha 13 anos, eu comecei a frequentar a igreja Assembleia de Deus, por intermédio de umas parentes, cunhada. E aí, aos 13 anos de idade, irmãos, eu já sentia a presença de Deus e eu falava em línguas. E eu fechava a porta do meu quarto. Quando eu orava, eu não me esqueço nunca. Hoje eu tenho 39 anos. Eu não me esqueço nunca aquele momento de presença maravilhosa, que foi o Espírito Santo me batizando ali no meu quarto. E eu não contei isso para ninguém, eu fiquei quietinha. Mas eu sabia que era o Espírito Santo. Eu sabia que era Deus falando comigo ali. Mas aí depois de pouco tempo eu me afastei, porque eu não tinha o total entendimento, nem sabedoria, nem maturidade para entender algumas coisas da igreja do Senhor. E aí eu saí do Evangelho. E eu fiquei 10 anos no mundo, vivendo coisas ruins, trazendo desgostos, trazendo infelicidade, envergonhando a minha família e envergonhando a mim mesmo. E aí eu pensava no local que eu estava, esse lugar não é meu, e não é para mim estar aqui. Deus, eu quero sentir de novo a Tua presença. Eu senti a Tua presença com os 13 anos de idade, eu quero voltar. Gente, não era fácil. Quem sai da presença de Deus voltar é difícil. Mas quando Deus determina, Ele determina. Você vai sentir novamente aquela presença que você está ansiando, que você está querendo. Você vai sentir. Basta você continuar acreditando. Mesmo dizendo, oi irmão, mas eu não tenho força. Eu tento orar, não consigo. O telefone toca, eu olho. Alguém chama, eu me despeço, eu não consigo mais. Eu marco para ir na igreja, eu não consigo. Mas há tempo determinado, e esse é o tempo de Deus. Estamos vivendo o tempo de Deus aqui na terra. Aleluia! Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Quando fala sobre plantar e colher, né? Cada planta, a gente sabe que cada fruto, a gente sabe que tem um determinado tempo para frutificar, não é isso? A gente planta um caroço de manga, no seu tempo. A gente planta uma coroa do abacaxi, que eu fiquei sabendo, é 1 ano e meio para dar o fruto, 1 ano e meio. Já a gente planta uma fruta, uma cerola, uma siliguela ou um milho, 2, 3 meses para começar a dar. O aipim é um ano, 9 meses. Então, cada fruto tem o seu tempo.
Então a gente tem que ter a paciência para colher. Quem não planta nada, não colhe nada. Se você não plantar na sua vida espiritual todos os dias a fé no teu coração, a paciência, não vai colher. A gente tem que pedir a Deus todos os dias. Nós estamos passando um momento de luta espiritual. Isso é nítido, que os crentes estão enfraquecendo o seu coração, estão perdendo a paciência, estão esmorecendo a fé. Mas nós não, você que está aqui esta noite, você escolheu alimentar a sua fé, você escolheu se alimentar espiritualmente. Aleluia, Deus é maravilhoso. E quando Deus falou comigo, Jucimara, você já passou por tantas coisas. Quem me vê hoje acha que foi tudo muito fácil, mas não foi, gente. Depois de 10 anos, aos 23 anos, eu me converti novamente. Aleluia, eu levantei minha mão ali na igreja. E o pastor até orou pelo meu nome, que era Amara, que não vai ser mais amarga. E eu fiquei, eu nem sabia disso, que meu nome significava amarga. Mas agora vai ser água doce. E são palavras, gente, que a gente ouve e fica na nossa mente para o resto da vida. Porque a gente guarda. Se eu não guardasse, eu tinha jogado fora. Então a gente precisa guardar os conselhos bons, as orientações espirituais que Deus tem para a gente não pode deixar se esquecer. Então há tempo para isso, para que você possa glorificar o nome de Deus, para que você possa conquistar e dar testemunho e agradecer o nome de Deus. Aleluia, Jesus. Lá no Salmo 40, Davi diz o seguinte, ó: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia, né? Então quando ele fala esperei com paciência no Senhor, aqui não está falando quanto tempo, mas a gente sabe que foi muito tempo. Então tem coisas que Deus realiza em pouco tempo, mas tem outras coisas que não. Nós estamos passando por um projeto agora na igreja, que é o projeto de vida, né? O qual a gente escreve ali todas as nossas realizações, tanto espiritual, aqui o projeto de vida da gente, né? O meu já está preenchido ali já. Amém, ainda vou preencher mais coisas. Então, aqui está nosso projeto de vida. Não vou ler não, seu Oswaldo, mas está aqui todo preenchido, ó. Então, a gente escreve aqui o projeto de 2021. A gente escreve, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Então, a gente tem que ter até sabedoria para não se frustrar. Porque se você não recebeu alguma coisa que está aqui escrito, que ainda não é o seu tempo, não é o meu tempo, mas que tem coisas aqui que vocês vão realizar, que vocês vão vivenciar, que vocês vão conviver aqui na terra, tem muito. Aleluia! E esse é o tempo de você colocar por escrito as suas realizações, o seu projeto de vida. Aleluia, Jesus. Então, lá no Salmos 31:15, a gente não precisa abrir. Eu vou ler para vocês, que diz assim, ó: nas tuas mãos estão os meus dias, livrar-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Davi está falando o que aqui? Nas tuas mãos, nas mãos de Deus, está os meus dias. Ou seja, quem controla o meu dia, o meu tempo, é Deus. Tudo está no controle de Deus. Quando fala tudo, é tudo. É sua vida profissional, é sua vida sentimental, é sua vida financeira, é sua saúde. É tudo, irmãos. Deus fala conosco que é tudo. Ele não deixa nada de lado. Ele não fala, não, eu vou esquecer dessa parte aqui. Então, ele trata das coisas detalhadamente. Então, o salmista Davi estava falando com Deus: Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Ou seja, não devo me preocupar com nada. Por isso não devemos estar ansiosos. Por isso não devemos estar perdendo noites de sono, preocupados em decidir algumas coisas. Mas tem gente que perde sono mesmo. Eu também, tem situações que eu falo, meu Deus do céu, me dá sono, pai. Fecha o meu olho e começa a lembrar daquelas coisas que era para me fazer no outro dia. A gente vai fazer o quê, gente? Vai orar, pedir a Deus, Deus, derrama um sono. Eu falo, derrama um sono profundo, como o sono de Adão. Não é tanto, né? Mas eu falo assim, Deus, derrama um sono profundo, Pai, que eu possa conseguir dormir, descansar minha mente, porque somos imperfeitos. E a gente precisa dessa dependência. Por mais que a gente esteja todos os dias ouvindo a palavra de Deus, nós precisamos ser cada dia tratados. É um processo. A gente tem que ter paciência tanto com o outro como com a gente mesmo. Que tem gente que perde a paciência consigo mesmo. Eu não estou nem mais paciente comigo mesmo. Eu falo, eu não faço.
Eu te digo que eu vou fazer e não faço. Tenha sabedoria, irmãos. Vamos ter sabedoria. Aleluia. Há tempo para todas as coisas. A glória a Jesus. Tiago 1:34 diz assim. 1, 3 e 4. No capítulo 1, versículo 3 e 4 diz o 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. No 4 diz. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Glória a Deus. Então a gente tem que, ter paciência, e sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Ou seja, quanto mais fé eu tenho, quanto mais eu estou ali me alimentando espiritualmente, eu vou ser uma pessoa paciente, eu vou ser uma pessoa equilibrada. Eu não quero ser reconhecida por ninguém como uma pessoa desequilibrada. É horrível. Ninguém quer isso. Aquela pessoa é desequilibrada, ou seja, sem paciência, não deixa nem o outro falar, passa por cima das coisas, tenta adiantar as coisas desesperadamente. A gente precisa ser diferente. Como o Tiago falou aqui, né? Que a prova da vossa fé produz a paciência. Aleluia, Jesus. E tenha, porém, a paciência na sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Aleluia, Deus. E eu lembro que, no tempo de Davi era um dos menores da casa, né, era o mais novo. Quando o profeta Eliseu chegou na casa dele, e ele queria ungir, ele percebeu que estava faltando alguém. Ele perguntou, está faltando alguém? Está faltando um. Davi está esperando, não chegou ainda. Ele, não, a gente só vai sentar nessa mesa aqui quando chegar mais um. Então, aquele tempo foi determinado que era o tempo de Davi, para que Davi fosse ungido, para que Davi fosse usado. Aleluia. Então, não adianta as pessoas tentarem trazer empecilhos para suas coisas. Não adianta alguém tentar te atrapalhar, tentar tirar a tua vaga, tentar que aquilo não aconteça de bom na sua vida. Não adianta, não vai adiantar nada, porque quando Deus abre a porta, Ele abre. Quando Ele fecha, porque é Ele que abre e que fecha as portas. Então fique tranquilos, vamos ficar tranquilos, que quando o que vai ser, vai ser. Nós não podemos adiar as coisas, como Sara fez. Deus falou com Sara, né, e com Abraão, que eles iam ter um filho da promessa. Sara não conseguia ter mais filho, já estava numa idade avançada, e Deus falou que ela ia ter um filho. E ela sorriu até, ela não acreditou. Como é que pode eu ter um filho nessa idade? E aí passaram anos depois daquela promessa, ela tentou ajudar Deus, pedindo a Agar para que se deitasse com seu esposo, Abraão, para que o filho nascesse. Não era para ela ter feito isso. Quantos de nós tentamos adiantar as coisas? Colocamos na mão de Deus, depois tiramos. Deus está em tuas mãos. Não é isso que a gente fala? Ô Senhor, está em tuas mãos, mas depois eu vou lá, tento dar um jeitinho, tento resolver. Gente, misericórdia. Eu me lembro quando eu fiz o último concurso de feira, alguém falou para o meu esposo, perguntando qual era o meu nome para adiantar o processo. E aí eu falei, Deus é mais, que eu nunca vou fazer isso. Porque eu sei que Deus não está no negócio e a honra não vai ser de Deus. E Deus não quer isso, não. Deus não quer que o homem se exalte, não. É para a glória de Deus. Então, aquele momento era um momento de desespero. Financeiramente, eu estava querendo tanto ser aprovada, porque minha vida ia mudar. Minha qualidade de vida ia mudar. Eu já estava cansado com o meu trabalho antigo. Então, eu poderia desesperadamente ali aceitar aquela proposta. Poderia? Muitos aceitam. Dá meu nome lá para me chamar logo. Mas não, eu não senti de Deus. Eu falei, misericórdia. Ele deu uma mensagem, porque ele deu para você ver como são as coisas. Mas ele sabia da minha reação, que eu não ia aceitar. Ele sabia que eu ia dizer sim, dá meu nome lá. Eu falei, não. Há um tempo determinado. Se Deus não quer me aprovar, não vai me aprovar. Se Deus ele vai aprovar, no tempo dele ele vai aprovar. E no momento certo, Deus realizou a promessa que ele tinha feito. Glória a Deus, porque eu procurei, pedi a Deus paciência, chorando, clamando, ali no cantinho, às vezes me escondendo, caindo lágrimas dos meus olhos. As pessoas pensavam que era tristeza, mas não. Era pedindo ao Deus. Se não é para realizar, Deus tira do meu coração. Porque a gente fala isso com Deus, né? Deus, se não é para ser, é uma forma de a gente se confortar, né?
para que a gente não vive frustrado com as situações terrenas. Aí eu falei, oh Deus, se não é para ser, tira do meu coração, mas se for, me abençoa, porque eu não aguento mais. Eu já estava clamando ali desesperadamente, pedindo como Davi, ouve o meu clamor, Senhor. Aleluia. E quando eu vi, eu fui convocada, eu glorifiquei o nome de Deus, eu não consegui nem dormir, tanto glorificar o nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus, porque chegou o tempo. Glória a Jesus. Então Sara, ela tentou adiar aquela promessa, mas a gente sabe da história no final que aconteceu. Não foi bênção. A família dela já não estava estruturada, ela já começava a ter ciúmes. A Agar já começou a se sentir, mas não como serva, mas como uma esposa que tinha seus direitos, né, como mulher. Então, ela viu que não era para ela ter feito aquilo, mas já era tarde demais. Quantas vezes adiantamos a coisa e depois nos arrependemos? Ô Senhor, me perdoa. Aí a gente tem que voltar aos pés de Deus, pedir perdão a Deus. Ô Senhor, eu tentei por minha vontade, por minha escolha, mas não era da tua vontade. Me perdoa, Senhor, e me ensina. A gente também não pode ficar se acusando por ter feito algumas coisas erradas, porque todos nós, como eu falei, não somos perfeitos. Mas o segredo aí é se arrepender e voltar de novo para os pés do Senhor. Senhor, me arrependo, Senhor, porque eu tentei. Eu falei o que não era para falar, eu fiz o que não era para fazer, mas eu sei que o tempo é teu, Pai. Porque a Bíblia fala isso e a Bíblia não mente. A Bíblia, ela não mente. Tudo que está escrito aqui, a gente tem que guardar. Se a gente guardar, existe o condicional. Se guardarmos, seremos abençoados. Aleluia, Jesus. Então, a promessa veio depois de anos, que realmente depois ela teve um filho, né, da promessa, que foi Isaac. E aí realmente ela viu que ela errou, mas que hoje estamos aqui falando desse tempo para aprendermos a viver o tempo de Deus. Tirar toda angústia, toda preocupação. Hoje em dia é muito falado a questão ele está com depressão ou ela está com depressão. Da onde vem essa depressão? A falta de paciência. Querer as coisas no seu tempo, querer que tudo seja do seu jeito, daquela mesma forma, questionando as coisas demais, murmurando demais. Lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim, ó. A tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança. Quando fala a tribulação produz a paciência, aí você fala, a tribulação produz a paciência? Como assim? Produz a paciência para o sábio. Produz a paciência para aquele que está buscando a Deus. Agora, aquela tribulação que vem para o tolo, para o insensato, para a pessoa que não é prudente, ela produz murmuração. É ou não é? A tribulação produz a murmuração quando a pessoa não é sábia ou paciente? Sim. Quantas pessoas passam por tribulação aí, e em vez de aprender com a dificuldade e entender que é uma experiência para dizer assim, não, isso aqui para mim é um aprendizado. Não. Perde a paciência, fala besteira, faz besteira e se arrepende depois, ó. E a paciência, a experiência. E essa experiência é com anos, é com tempo. É o tempo, novamente, que a gente está falando. Como eu posso ter experiência de falar algo que eu nunca vivi, de falar algo que eu nunca senti ou passei, que só que o outro falou? Não é a mesma coisa. Quando eu tenho um passado, eu vejo em mim que eu tenho uma experiência para falar. Eu não posso, gente, falar de uma coisa que eu nem sei o que está falando. Eu preciso viver. E esse momento de viver, esse caminho, ele é árduo, ele é estreito, ele é apertado. Ele não é um caminho largo. Só que a gente tem que olhar para o nosso foco. O nosso foco é Jesus. O nosso foco é a palavra de Deus, é as promessas de Deus. Esse é o meu foco. Eu não posso me desviar, olhar para um lado, para o outro. Eu não posso. Senão a experiência vira para mim uma tribulação horrível, vira maldição e eu me perco. E para mim depois voltar a sentir a presença de Deus é muito difícil. Então a gente não quer chegar nessa situação. Por isso você está aqui. Por isso que você precisa reconhecer que todos os dias é Deus que está no controle da sua vida.
Se esse ano de 2020 ele realizou aquelas bênçãos que você queria, que você projetava, é porque foi o tempo dele. Não é porque você tentou tenta dar justificativa, porque o inimigo faz isso. Ah, não, irmã. Não, aconteceu isso somente porque tu fez isso. Não, é porque Deus fez isso. A gente tem que sempre honrar o nome de Deus. Eu poderia chegar para outras pessoas, como eu ouço até hoje, você passou porque você estudou. Eu falo, não, eu passei porque Deus quis. Porque quantas pessoas estudam e não passam? Quantos? A gente às vezes se prepara para uma entrevista de emprego, muitas pessoas já passaram por isso, se prepara, está se sentindo garantido, aí quando chega lá a vaga é do outro. Adiantou se preparar tanto? Porque é no tempo de Deus. Aleluia. Deus quer que a gente estude, Ele quer, mas de forma equilibrada. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então não adianta eu desesperadamente, como teve um tempo que eu fiquei, só estudando, deixando de ir para a casa do Senhor, deixando de ir para a escola bíblica, deixando de ir para a oração, e dizendo, eu preciso estudar. Não, não vou não, vai que eu vou estudar, achando que a minha garantia lá dentro era o meu conhecimento. Esse conhecimento aqui na terra não vale de nada se a gente não tiver a paciência, a sabedoria e o reconhecimento que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Então eu glorifico o nome de Deus por tudo, e eu falo para Deus, Deus, eu não sou merecedora, porque quando eu olho para a vida, o que eu vivo hoje, eu falo, eu nem planejei tudo isso. Às vezes a gente fala, eu falo com meu esposo, né? Que a gente construiu a nossa casa, a gente fez a planta, demorou quase 5 anos para construir ela completa. Não tão completa de acabamento, mas permitindo já a gente morar. E a gente fez uma garagem pequena. A gente não pensou em uma casa de laje, construir em cima. A gente não pensou numa casa com 2 carros. A gente pensou na casa... Eu falei, se a gente tivesse pensado tão grande... Aí ele fala, não, mas Deus sabia de tudo. Eu falei, realmente, Deus sabia. Mas eu olho para a minha vida hoje e falo, Deus, eu não merecia, mas Deus, Ele é fiel. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Não é pelo merecimento, não, é pela graça. Então não devemos ficar, ele merecia, ela merecia. Esse julgamento é terreno, não é pela graça, é pela misericórdia. É porque Deus sabe da vontade do teu coração. E Deus sabe que quando tu ter aquilo que tu está pedindo, tu não vai se afastar dele. Você não vai se afastar de Deus. Deus, Ele conhece teu coração. Então se Ele te dá, é porque Ele sabe que todo momento tu vai estar glorificando o nome de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E aí eu agradeço muito a Deus ainda, né? Que eu já tive decepções sentimentais. Já falei aqui muito, em alguns momentos com algumas pessoas, que no início da minha adolescência eu tive decepções sentimentais. E eu dizia, não vou casar mais. Muitas mulheres pensam assim, né? Eu não vou casar mais, todo homem é igual, não é assim? Eu nasci para sofrer. Era coisas pessimistas, gente, negativa na minha vida, que eu dizia, Senhor, meu Pai, o Senhor me escolheu para sofrer, então eu vou sofrer. Tem gente que aceita o sofrimento, né? E eu estava assim, mas não. Deus falou, Jucimara, eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua história no meu tempo. Há tempo para todas as coisas. Fique em paz, fique tranquila. Aí o adolescente quando quer casar, ou até mais velho mesmo quando quer casar, olha para um lado para ver se encontra um varão, olha para o outro, para frente. Ixi, não estou encontrando varão. Aqui nessa igreja não tem varão para mim, não. Então não vou ficar aqui, não. Achando que tu sabe de alguma coisa, não sabe de nada. Deus, Ele levanta o mais perto. Levantou Sandro, que foi meu melhor amigo. Sempre foi meu melhor amigo. E eu nunca nem pensei, nem ele pensou. Aí quando começou a acontecer já um climazinho, misericórdia, pai. O varão do meu lado e eu olhando para frente, para um lado, para o outro. Misericórdia. Então, irmã, quando Deus fala assim, ó, é um tempo para isso aqui, vai ser esse aqui. Então, não olha para o lado. Não olha para o momento. Aleluia. E mulheres de Deus que querem casar aqui, lá na igreja, virtude do Espírito, meu varão não está lá, não. Não fala isso não, misericórdia, sua experiência viva. Eu dizia isso lá. Aí eu acho que meu varão não está aqui, não. Meu varão estava do meu ladinho e eu não sabia. Não estou dizendo que vai acontecer com você a mesma coisa, mas eu estou dizendo que a gente não sabe o dia de amanhã. Deus que sabe do teu varão, Deus já sabe que o homem que tu vai casar, que vai te fazer bem. E se não é para te fazer bem, Ele também sabe que não é para fazer, Ele não vai permitir nada. Sempre pedindo permissão a Deus. Deus, me ajuda, Pai.
E uma das coisas que eu falava muito com Deus, eu falava assim, ô Senhor, me mostre em sonhos se é ou se não é. E Deus sempre me mostrava em sonho, amém? Deus fala com você também em sonho? Amém? Deus fala, gente. E é maravilhoso, né? E a gente sente, a gente acorda assim. Realmente, Deus me mostrou. E Deus me mostrava coisas ruins. E eu dizia, não, não é esse não. Misericórdia. Saía logo. Está repreendido. É tanto que a gente buscava tanto uma santidade que eu e o pastor Sandro, a gente ficou... Ele me pediu para casar, porque ele não me pediu para namorar, né? Ele já pediu para casar. E a gente ficou um mês sem dar um beijo nem encostar na boca do outro. Com medo de pecar. No mundo de hoje, isso tem quantos anos? 13 anos? 14? Não é muito tempo. Não é 50 anos atrás. Era um mundo que já era bem mais avançado, mas a gente fez dessa forma porque a gente estava buscando a espiritualidade e a santidade em primeiro lugar. Então, se o varão e se a promessa que Deus te deu está sendo realizada, você sente que é de Deus. Você sente uma paz, uma tranquilidade. Então, chegou o tempo. Então, você está no Eclesiastes. Esse tempo é o tempo determinado. Mas se você sente de Deus angústia, se você sente de Deus aquele agonia, aquele desespero no teu coração, porque não é. Amém? Eu estou falando aqui porque tem muita gente que vai ouvir, né, essa palavra depois e Deus vai falar contigo. Deus está falando neste momento, não estava planejado, mas Deus está falando. Não se preocupe que Deus vai te dar uma vida que você nem passou pela sua cabeça. Aleluia, Jesus. Então, hoje eu glorifico o nome de Deus e agradeço o nome de Deus por Ele estar comigo todos os dias, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus sabedoria. E a palavra de Eclesiastes 3 foi um dos versículos que mais falou comigo quando eu me converti. E ficou guardado sempre no meu coração. Palavras sábias, que trata com detalhes, que há tempo de chorar e tempo de rir. Porque tem tempo que a gente está chorona, né? Já tem tempo que a gente está rindo demais. Esses momentos que a gente passa, e a gente tem que ter compreensão e maturidade espiritual para entender que vai passar. Tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Ele está falando aqui de situações. Ele não está falando que a palavra dele vai passar. Ele diz que vai passar algumas situações. Até essa questão de abraçar e não abraçar, a gente leu aqui, não é isso? Vamos lá? No 5, ó, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Aí a gente lembra logo o quê? O isolamento, o afastamento das pessoas. E já está escrito quantos anos atrás? A Bíblia existe e já está falando sobre distanciamento. Gente, Deus está no controle de tudo. Deus é tão lindo e maravilhoso que Ele cuida da gente dos mínimos detalhes. É para a gente compreender essa situação com maior tranquilidade. Há tempo para todas as coisas. Aleluia, Jesus. E a questão de morrer, que é muito difícil, principalmente de um parente que perdeu alguém nessa situação, entender que o tempo era hoje e acabou. Ah, meu irmão faleceu, ou minha mãe, ou meu tio, ou minha prima, que a gente está passando hoje por situações de as pessoas perderem alguém muito da família, alguém muito próximo, e muitas pessoas estão decepcionados até com Deus. Oh Deus, porque permitiu? E esquece que há tempo de morrer e há nem tempo de nascer. Então, se foi permitido acontecer isso, é porque era o tempo de Deus. Aleluia. É melhor, gente, a gente buscar sempre a palavra de Deus e viver com mais sabedoria do que ficar buscando murmuração e inquietação para o nosso coração. Dá vontade de ter perguntar, oh Deus, por que permitiu? Mas não, gente, não vamos perguntar não. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu tenho várias pessoas de exemplos que vivem assim. Eu vou citar nomes aqui, várias pessoas que olham assim, é uma mulher de fé, que sempre coloca Deus na frente. Aqui está guardada a palavra, Eclesiastes 3, que há tempo para tudo. Que se não aconteceu ainda, que não é para acontecer. Amém, Jesus. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Outra questão aqui, bem detalhada, né? Tem tempo que a gente está tão silencioso com a gente mesmo, tão quietinho. Não é tristeza não, às vezes é observando, refletindo, porque Deus quer você assim. E aí você passa a ser vista como uma pessoa equilibrada, como uma pessoa que está pensando até antes de falar, porque falar sem pensar, a gente não sabe o que é que vem depois.
Não é verdade? E aí a gente se arrepende. Então, quando a Bíblia diz que há tempo de se calar, há tempo de ficar mesmo em silêncio. E esse tempo de se calar é tempo para Deus, há tempo que Ele fica lá quietinho, só observando você. Já há tempo que Ele fala, que Ele usa pessoas aqui na terra, não só pessoas, que Ele usa também a palavra para falar conosco, assim como Ele está falando esta noite. Aleluia, Jesus. Então eu preciso de sabedoria para falar no momento certo. Sempre eu falo, Deus, eu queria tanto falar aquilo para aquela pessoa, mas não é o momento, Jucimara. Fica quieto, fica caladinho, não é o momento. Porque se for falar, você está tomando a frente das coisas, querendo que as coisas sejam do seu jeito. Não é do meu jeito. As coisas é do tempo de Deus. Isso é lindo demais. A gente compreender o ensinamento de Deus em todas as coisas. Em todas as coisas na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades. Aleluia. E eu glorifico o nome de Deus que Ele tem falado conosco. E quando fala lá que a gente leu num versículo 9. Que vantagem tem um trabalhador naquilo em que trabalha? Quantas pessoas estão desesperadamente neste momento, vivendo o momento de buscar questões financeiras, vivendo o momento de só buscar riqueza aqui na terra, trabalhar, 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 e nunca tem tempo para Deus. Vamos vigiar, vamos vigiar. Só ando cansado, eu não tenho tempo de ir para a igreja. Vigia, irmã, vigia. Eu tenho que me policiar o tempo todo. Vigia, Jucimara. Trabalhando o dia todo, está cansada, minhas pernas doem. Vigia, vamos se equilibrar. Tem alguma coisa errada por aí. Ou seja, eu estou colocando o cansaço, o trabalho, a fadiga, as coisas dentro de casa em primeiro lugar, e não estou buscando a Deus. Isso equilíbrio a gente tem que ter. Não é fanatismo não, gente. Eu não estou falando de fanático, de deixar sua casa bagunçada, de não fazer nada, de deixar as coisas faltar dentro de casa, não fazer feira. Eu não estou falando isso não. Eu estou falando de equilíbrio. Se eu tenho tempo para trabalhar, o dia é 24 horas, eu trabalho 8 horas, às vezes trabalha mais, porque a gente passa tempo no transporte para ir e voltar. Vamos colocar aí 10 horas de relógio. 14 horas de relógio eu faço o quê? Aí eu vou dormir 8, 9 horas de relógio. Aí sobra mais um pouquinho. Aí eu falei 10 com mais 8, 18. Se dormir 10 horas, 20 horas, 4 horas eu faço o quê? Aí eu vou comer, eu vou descansar. E aí fica todos os dias vivendo assim. Todos os dias, nunca tem tempo para nada. E o tempo de Deus? E o tempo para Deus? Que a gente tem que dar. Pastor Cosme fala aqui na questão de ofertar o nosso tempo diário a Deus. O culto aqui acontece pouco tempo no dia, né? O dia tem 24 horas, ou seja, a gente ainda se dá muito pouco a Deus. Aleluia, Jesus. E Deus falou comigo também no meu coração, para finalizar aqui, que nós se apegamos muito com o calendário. A gente se apega muito com o dia e o tempo e as horas, porque a gente vive baseado nesse calendário, né? Judaico, hebraico, não me lembro agora. Então a gente fica nesse calendário que hoje é quanto, amanhã é que dia, que horas é essa. Então quando a gente se baseia num tempo, parece que a ansiedade aumenta. E Deus, Ele não tem isso. Deus, Ele não tem calendário, Deus, Ele não tem horas. Deus, Ele não fica baseado nesse tempo, é um tempo diferente. Aleluia. Então a gente deve se preocupar com outras coisas e não com o tempo. Tempo que eu digo de calendário agora mesmo. Hoje é que dia, eu não fiz isso aqui ainda, eu tenho que fazer não sei o quê. Então Deus está falando comigo e com você nessa noite. Não se preocupe, não se preocupe. Não conte os dias de lutas, não faça isso não, irmã. Quanto tempo eu estou aguentando o meu esposo? Quanto tempo eu estou orando pelo meu filho? Quanto tempo eu estou orando pelaquela vizinha? Aí vem o quê? A impaciência, a vontade de desistir. E não vem a perseverança, porque você está se apegando ao tempo humano, não ao tempo de Deus. E quando a gente se apega aqui em Eclesiastes 3, a gente está baseado no tempo de Deus. Aleluia. Que Deus possa nos dar um ano de 2021, um ano diferente. Que possamos ter mais sabedoria ainda. E que esse ano de 2020 seja um ano de experiência. E que a experiência vai gerar esperança, como a gente leu lá em Romanos. A experiência de 2020 venha gerar o quê?
Esperança para 2021. E esperança a gente coloca em prática por escrito no nosso projeto de vida, mas também em oração. Eu não posso somente escrever, está lá projetado, está escrito, e não está orando, não está buscando. Eu tenho que também orar. Aleluia. E aí, quando pensa que não, você olha, já aconteceu muitas coisas. E o testemunho de Deus tem que ser escrito aqui. Amém? Aleluia. Então vamos agora se levantar. Nós vamos agora louvar o Senhor com um louvor muito lindo, que fala o nosso coração, que pede para a gente descansar. Aleluia. Que pede para a gente acalmar nossos corações, não se preocupar com o que vem de ser dito, coisas negativas para a sua vida. Aleluia. Então vamos glorificar o nome de Deus agora, pedindo a Deus a paciência. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante, ele é fiel. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar.
Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Eu agradeço a Deus a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus, glorificando, bendizendo e exaltando o nome de Jesus. Glória a Deus pela vida da minha digníssima esposa. Que Deus continue a cada dia fortalecendo pelo Espírito. Amém. Amém. Irmãos, há um tempo determinado por Deus. E eu creio, irmãos, é 2 textos que eu creio firmemente na palavra de Deus. Um, no Antigo Testamento, onde Joel profetizou e disse: nos últimos dias, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre a face da terra. Acredito de forma tremenda nisso. E acredito também que há um tempo difícil, onde os homens se tornariam amantes de si mesmos. E Jesus disse que a gente ficasse atento. A gente ficasse atento quando a gente vesse os sinais acontecendo. E aí ainda não era o fim, foi assim que Jesus disse. Não era o fim, eram os princípios das dores. Então a gente entende que já tem vários sinais de Deus para a face da terra. Guerra, rumores, terremoto. Esses sinais tudo já aconteceu. Quantas pessoas pensaram que era o fim? Imagine que no Brasil a gente não tem tsunami. Mas imagine se tivesse um tsunami aqui. Todos nós ia pensar que era a volta de Jesus, que era o mundo se acabando. Como lá na Tailândia, nos outros países. Se tivesse aqueles temores de terra terrível, que parece que o prédio vai cair, a casa cai, todo mundo ia achar que era o fim do mundo. Mas Jesus avisou sobre isso, ainda não era o fim. Era só um princípio, era só um anúncio, era só um sinal. E todos esses sinais, a maioria deles já aconteceram. Então, a qualquer momento, Jesus pode voltar a essa terra. Mas enquanto Ele não vem, oh glória, a gente acredita que tem um tempo dele derramado o Espírito dele, oh glória, sobre toda a vida daquele que crê. Porque o Espírito Santo é para quem crê em Jesus. Então, você tem que crer que o Espírito de Deus, Ele é quem nos fortalece. Aqui foi pregado essa noite, para a gente suportar aquilo que a gente não pode mudar, para a gente ter a paciência de esperar o tempo de Deus para a nossa vida. Diga glória a Deus. Então você diz: descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é para morte. Descansa. Só precisa. Confie em Deus. Aleluia. E tem um tempo determinado. E acontece no tempo perfeito de Deus. Ainda diz o texto sagrado que alguns tenham a promessa de Deus por tardia, ela jamais se tarda. Antes tem um propósito. E ainda o texto diz assim, ó: espera só um pouquinho, e o que há de vir, virá e não tardará. Oh glória e aleluia. Então levante as suas mãos para os céus e diga: Senhor, eu quero viver um tempo de intimidade e comunhão. Senhor, eu preciso viver um tempo de intimidade e em comunhão com Teu Espírito. Em Tua casa, eu quero viver um tempo cheio da Sua presença. Eu quero a cada dia conhecer mais de Ti, Senhor. Revela-te para mim. Eu desejo ser um instrumento de louvor e adoração ao Teu santo nome na face da terra. Quem pode aplaudir glorificando a Ele? Aleluia. Aleluia.
Irmãos, sexta-feira nós temos o culto de libertação, nós temos o culto aqui às 19h30, louvor, nós temos, mas temos também oração, batalha espiritual, uma palavra gloriosa, tá? Então, nessa sexta-feira venha o culto de libertação. Irmãos, nessa noite, tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Talvez você passou um tempo aí distante, mas hoje você entende e diz, eu quero voltar. Você quer se entregar a Jesus. Talvez teve um tempo aí que você se afastou, está na hora de voltar, porque o único tempo que a gente não tem é de estar fora da presença do Senhor. Você vai ver tempo para todas as coisas, menos o tempo de estar distante de Deus. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus, fazer uma aliança com Ele e servi-lo fielmente? Você decidir ser um cristão, uma cristã e viver nos caminhos do Senhor conforme o que Ele deseja para a nossa vida? Se tiver, esse é o momento de você erguer sua mão e eu vou orar por você. Oh glória! Louvado Deus! Oh glória! Oh, aleluia! Tem alguém, irmãos? Não? Não tem? A gente vai fazer uma intercessão aqui pela vida da irmã Selma, né? Está com dor de cabeça forte. Quem crê no poder de Deus? Amém. Você crê mesmo? Você, irmãos, acredita na sua oração? Você acredita no que você fala com Deus? Eu creio, e a Bíblia diz que a oração da fé cura. Então nós vamos orar agora, vamos orar e clamar, e eu creio que Deus vai operar na vida da nossa irmã Selma. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, poderoso és Tu, Senhor. Eu não seria hipócrita, Senhor. Seria hipócrita se eu orasse não crendo. Ó Deus, eu creio sim, Senhor. Creio fortemente que basta uma palavra Tua agora, e a irmã Selma está livre da dor de cabeça. Senhor amado, em nome de Jesus, que caia por terra todo vírus e virose, todo e qualquer incômodo, toda dor, Senhor, visita ela agora com a Tua graça. Nós profetizamos em Teu nome, porque o Senhor disse que em Teu nome curaríamos os enfermos. Então cura a vida dela agora, livra ela, Senhor, de todo embaraço, de todo laço, de toda flecha, de toda seta maligna, que caia por terra em nome de Jesus. Também eu oro pela vida, Senhor, de Fábio, que me pediu, Senhor, e estava sentindo também dores de cabeça. Livra a vida dele agora, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Jesus, que o Senhor possa estender as Tuas mãos agora do alto céu e liberar poder para curar, liberar unção de cura, Senhor, não só por eles, mas todos aqueles que creem em Ti e estão clamando agora, que receba um toque sobrenatural do Teu Santo Espírito. Senhor, visita a nossa casa, visita a nossa família, livra de enfermidade, livra, Senhor, desses ataques, dessa pandemia infernal, infeliz, livra, Senhor, em nome de Jesus, do ataque da mente que as pessoas têm sofrido, o ataque psicológico, a pressão psicológica, a angústia, a opressão. Jesus, o Senhor tem um fardo leve e suave, e o Senhor, meu Pai, pode tirar esse fardo pesado dessas costas. Em Teu nome é que nós profetizamos cura espiritual, cura da alma, cura física, que o Senhor, meu Pai, possa atar ferida em nome de Jesus. E você diz amém. Glória a Jesus. Ela quer oração? Vem cá, por favor. Oh glória. Aleluia. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Oh glória. Está sentindo alguma coisa? Só essa angústia, né? Mas Jesus é poderoso, tá? Grande Deus e eterno Pai, poderoso é o Senhor, para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Visita a vida dela agora, meu Pai. Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso.
Quebra cadeias, correntes e grilhões, algemas, portões e portais, ferrolhos de bronze sejam despedaçados. Mas que o Senhor manifeste a tua glória nessa vida, livrando o Senhor de toda seta, de todo dardo inflamado do maligno contra ela. Senhor amado, livra da angústia, livra, Senhor, dos temores, do medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que o teu amor venha sobre essa vida, Senhor, revelando para ela o teu cuidado, o teu controle, o teu domínio. Tu és soberano, fora de ti nunca houve e nunca haverá Deus semelhante a ti. Por isso, meu Senhor amado, manifesta a tua glória nessa vida e mostra para ela, Senhor, que tu és um Deus presente, uma fortaleza e um refúgio na hora da angústia. O Senhor é um Deus, ó Pai, que nos socorre quando clamamos e olhamos para o alto, porque é de ti que vem o nosso socorro. Então, sê com a vida dessa mulher hoje e sempre. E a igreja diz: Amém. Você já serve ao Senhor, serve? Já serve ao Senhor? Por que não faz uma aliança com o Senhor? Tem que buscar o Senhor, tem que deixar Jesus tocar no seu coração. Ele toca sempre, no meu, nos outros, no da rua, só que aí não é por força nem por violência, mas você tem que entregar de todo o teu coração a Jesus para a sua alma ser salva. Não estou te oferecendo nada de igreja, pelo contrário, é salvação da nossa alma, que é isso que Jesus quer fazer. Ele quer salvar a nossa alma. As outras coisas são consequências da nossa vida diária com Deus, mas o que mais Jesus quer é nos salvar. Ele não veio nesse mundo para nos prometer riquezas, casamentos, nada disso. Ele veio trazer salvação. A consequência de ter uma vida abençoada é em obediência à palavra. Aí ele abençoa casamento, ele abençoa a família, ele abençoa da sabedoria e inteligência. Mas Jesus quer salvar a nossa alma, tá? Então você pensa direitinho e deixa ele, que ele já está falando, ele já fez, ele não tem mais nada para fazer já. Salvar. Deus abençoe. Aleluia. Louvado Deus. Glória ao nome santo de Jesus. Amém, amém, irmãos? Domingo à noite nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Irmãos, domingo é que data mesmo? Domingo é 20 e quanto? 27, né? Domingo é 27. Irmãos, então é o seguinte, nosso culto de louvor e adoração é o último domingo do ano. Então a gente vai fazer aquele culto festivo, aquela alegria no Senhor, adorando a Ele. Dia 30 começa o projeto de vida, é uma quarta-feira às 19h30. Irmãos, eu não canso de falar de projeto. Interessante é que eu estava lendo um texto falando sobre duas coisas, falando sobre sonho e falando sobre planejamento. Lógico que a Bíblia diz que os planos são dos homens, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. O que é que a palavra de Deus está querendo nos dizer com isso? Que praticamente é isso que a palavra está dizendo, que se eu quero que o meu planejamento, o meu projeto esteja bem, Deus tem que estar em primeiro lugar no controle, porque a resposta vem dele. O meu projeto pode ser o melhor do mundo, mas se Deus não tiver no negócio, não adianta. A resposta certa, quem tem é Ele. Aqui foi dito, é Ele quem sabe, o dia de amanhã. Mas, no entanto, a palavra de Deus diz assim, tudo que vier à tua mão, faze-o conforme a tua força. Pois para a sepultura, para onde vais, não há conhecimento, não há ciência, não há mais riqueza, não há mais nada. Eclesiastes diz isso. Então a gente tem que fazer conforme a nossa força. A pessoa sonhou, eu tenho um sonho, pastor. Qual é o sonho? De ter a minha casa própria, mas nunca se planeja para ter. Eu tenho um sonho, pastor, de comprar um carro, mas nunca se planeja para ter. Como é, pastor, planejar? Irmãos, é se planejar, é dizer, olha, eu vou comprar uma casa. Eu lembro de um amigo que hoje ele está abençoado, mas ele diz assim, Sandro, eu botei um propósito no meu coração uma vez que ia comprar a minha casa, isso já tem mais de anos,
E ele disse assim, sabe o que é que eu fiz? Comecei a cortar cabelo. E cortando o cabelo, eu ia para a rua, ia comprar um negócio na rua. Ele me contando, eu ia comprar, o povo disse que eu era miserável, que eu era pão duro, mas não era. Ele disse, eu ia comprar um negócio na rua, eu abri uma poupança, aí eu comprava, se era 10 reais, se eu levava 10 reais, era 8, eu pagava 8 reais, pegava os 2, passava lá no caixa rápido, chegava assim, aí botava os 2 reais e ia me embora. Ia na rua, pegava 5 reais, colocava lá. E aí ele começou a me falar, e ele disse, quando foi um dia, olha, apareceu um embrião, todo acabado, o cara vendendo, dizendo que queria comprar, que queria. Eu corri lá e disse, quanto é? Eu não tinha um dinheiro não. O cara disse, o valor lá, que foi bem baratinho, era na época, ele cobrou bem barato o embrião, que ele estava querendo se desfazer e se mudar. Aí ele disse assim, pronto, eu não tenho esse dinheiro não, mas o senhor me faz por quanto? Assim, assado. Aí o camarada disse, na época ele disse que ele usou a fé. O cara disse, um exemplo, era 2.500. Aí ele disse assim, eu pago 2.600. O cara, eu pago 2.600. O cara não vendia mais ninguém. Aí ele disse, eu fui lá, tomei emprestado, fui lá e paguei. Eu já tinha um dinheiro guardado, do que ele guardou. Aí ele disse, eu fui e comprei minha casa. Um dinheiro que eu toda vez ia lá e poupava e guardava. Resultado, hoje, se for pensar, a casa dele é enorme, grandona, hoje ele tem outras propriedades, tudo com trabalho, porque ele disse assim, eu quis ter, eu me planejei para ter, porque mais para frente eu quero ter o melhor para dar aos meus filhos. E é interessante, irmão, e às vezes a pessoa diz, mas fulano de tal como é? Mão de vaca, é pão duro, é mão de figa, é isso e aquilo. Não, a Bíblia ensina a gente se planejar. Não gasta o teu dinheiro com aquilo que não seja pão. É assim que está escrito, ou seja, com aquilo que é necessário. Tem gente que gasta com coisa supérflua. Por exemplo, tem gente que, se ela não comprar cá para nós uma roupa para o Natal, passa mal. Eu não sei nem qual é a numeração do Natal. Mas a pessoa fala, vou comprar para o Natal, não sei nem o que é isso. Calça quando? Natal. Deve ser uma pessoa, se for igual ao Papai Noel, é gordo, viu? Então, irmãos, olha, as pessoas às vezes, isso é importante, não, tem tanta roupa em casa, mas não, tá velha, tá isso. Eu estava falando com minha esposa, eu tenho uma camisa lá, na hora que eu estiver vestido com ela, eu vou falar. A camisa vai fazer, vai fazer 16 anos a camisa, mais velha que Sara. E a camisa tá nova, que eu sou apegado ainda, que foi a primeira camisa que eu usei, pastor, para pregar. E a camisa, uma hora eu vou vestir ela e vou chegar aqui e vou mostrar para vocês, e aí vocês vão avaliar e dizer se a camisa está velha. Eu pego assim e digo, está vendo? Porque eu acredito em Deus. É igual o povo de Israel, a roupa crescia no corpo, a sandália crescia no corpo. É isso que eu vejo a mão de Deus. Eu pego a camisa e digo assim, com as coisas de Deus, fica nova o tempo inteiro. Diga glória a Deus. Irmãos, porque a gente tem outros sonhos, outros projetos. Quem não planeja, irmão, não age conforme o planejamento. É melhor você planejar, porque você as coisas conspiram para que você age em cima do planejamento, para que você conquiste. Agora, tem o tempo, pastor? Tem. Você ouviu aqui, tem o tempo certo das coisas acontecer? Tem. Mas se não planejar, não vai. Jesus disse, olha, ninguém que quer construir uma torre, olha Jesus ensinando, é melhor antes ele primeiro sentar, ver se vai ter condições de terminar, do que ele começar de qualquer jeito e parar no meio, se frustrar, ficar decepcionado e não conseguir fazer nada. É aquela coisa de toda vez aquela mesma pessoa que ela conversa, porque para mim tudo é mais difícil, eu estava até indo bem, mas depois deu errado, eu estava indo. Irmãos, tem alguma coisa com o planejamento aí. Não é possível que a pessoa não consiga ser bem sucedido em uma área, em alguma coisa que está sempre naquele mesmo padrão. Tem alguma coisa fora do planejamento aí, seja na área espiritual, seja na área sentimental, seja na área financeira. Aqui, está aqui, tudo isso aqui para você projetar. Vai para casa, chega em casa. Pastor, por que o senhor está perdendo tempo ou deixando o tempo passar falando disso?
Parece que é repetitivo. Não, não é repetitivo. Isso vai fazer diferença na sua forma de crer, na sua forma de agir. Vai fazer você ocupar a mente, em vez de ficar com a mente vazia, só pensando em coisas ruins. Quando a pessoa tem um planejamento, tem um projeto, você fica, eu tenho que executar. Eu vou dar um jeito, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que comprar isso aqui. Ó, eu estou com a reforma da casa para fazer. Aí pega um dinheiro, quanto é uma lata de tinta, ou um latão, sei lá, é cento e poucos reais. Aí a pessoa, minha parede, mas ela está ali com 20, estoura todo. Aí pega 30, vou comprar uma pizza, aí não sei o que, aí depois vem dentro de casa, minha casa, minha parede. Não, junta lá o dinheiro, ó, bota lá e diz, eu vou comprar um latão, mas uma só não dá, pronto, junta de novo, compra outra, bota as duas lá. Se não aparecer ninguém para pintar, irmão, pinta você mesmo e diz, ó, a parede vai ficar do meu jeito bonita, mas vou tirar essa cor que está aí, vá, e pinta. Eu vi um dia desse, eu vim agora, lá em casa sempre quem pintou foi eu e a mulher que está ali. Agora foi que esse ano agora a gente quis fazer uma coisa mais bonita, pagou alguém para pintar. Mas a pessoa consegue fazer. Você acha que eu e ela pintava e achava triste? Não, aí eu inventava umas cores lá para pintar uma parede diferente da outra e dizia, ó, ficou massa. Se o outro estava gostando ou não, a gente estava amando. E aí a gente ama mais ainda quando alguém chega e diz, nossa, parede bonita, quem pintou? Foi eu. Foi eu que pintei. Então assim, irmãos, planeje e haja segundo o seu planejamento. Então, dia 30 começa o projeto de vida. Se você não pegou ainda, depois procure a irmã Alice, pegue seu projeto, chega em casa, dobra o teu joelhozinho, pede sabedoria a Deus, pede que Ele abra a tua visão e comece a planejar no papel. Pastor, tem sonhos que são uma meta grande, tem um sonho desse alto aqui. Eu sempre penso assim, irmão. Eu até hoje não comprei um carro, mas quando eu olho uma caminhonete passando, eu digo, é aquele que eu quero ter, Jesus. Eu vou comprar uma caminhonete para mim. Aí a pessoa fala, ô pastor, não, esse é meu plano a longo prazo. Se amanhã eu comprar um carro ali comum, vou comprar. Se minha condição for essa, vou. Mas, porém, eu penso em comprar uma caminhonete. Até eu chegar lá. Até Jesus me der as condições, eu dizer, agora eu compro, chegou meu tempo de ter a minha caminhonete. Outro dia desse eu montei numa moto lá, e que eu sou apaixonado por aquelas motos grandes, minha mulher não quer que eu ande nem em sonho, mas eu ando. E aí esses dias o camarada deixou a chave lá e me ligou, bota a minha moto para ligar aí, eu digo, deixa comigo. E dei uma chamada na moto lá e mandei o vídeo para a mulher, como é que pode o pastor andando numa moto desse jeito? Eu falei, eu vou postar no status. Aí eu disse, eu não vou postar não, porque senão os adolescentes podem se empolgar aí e querer andar também. Eu disse, deixa lá. Mas são coisas, irmãos, que lá atrás você falou com Deus, ó Senhor, você não era nem crente, mas você dizia, Deus, como eu queria ter uma moto, um sonho, realizar. Aí os anos passam, aí Deus lhe dá a capacidade de realizar. Não vou realizar não, porque os outros vão falar, porque os outros vão pensar. Irmão, mas se Deus me deu a condição de realizar aquele sonho, foi porque Ele quis realizar aquele pedido meu lá atrás. Às vezes as pessoas não vão entender, vão julgar, vão falar mal, mas não sabem da luta, do que passa a pessoa, do caminho que trilhou até conquistar, até alcançar. Então, lute pelos seus projetos, pelos seus sonhos. Eu só estou falando isso aqui, não é para você ficar aí com isso como prioridade, mas você tem que ter um planejamento. Você tem que ter algo a buscar, amém? Então, pronto, no dia 31, você já sabe, começa às 21h30. Eu quero louvar a Deus pela vida de Lucy Cleide, que a gente orou ainda há pouco, e de Luciana, né? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de vocês grandemente, e a casa do Pai está sempre aberta, as portas para vocês. E eu, juntamente com a igreja, digo para vocês assim, ó, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Volte sempre, se gostar, fica com a gente, e traga mais gente para ser salvo em Cristo, amém? Levante as mãos para os céus, nós vamos agradecer
Irmãos, agradeça a Deus. Deus, Ele tem te dado livramento. Deus, Ele tem te guardado. Deus, Ele tem te protegido. Deus, Ele tem dado livramento a bilhões de pessoas. O vírus agarrou muita gente, levou alguns. No entanto, Deus preserva a terra, Deus preserva a vida humana, Deus preserva os animais, Deus preserva a natureza. Está aí o manifestar da glória de Deus. Ah, pastor, porque mata o ser humano, não mata os animais? Irmãos, porque tem coisas que estão sobre o domínio, tem coisas que é para chamar a nossa atenção na soberania de Deus. Então, com as suas mãos para cima, agradeça a Ele, só agradeça, diz: obrigado pelo ar que respiro, obrigado, Senhor, pela água que bebo, porque eu falo, eu ando, eu corro, eu pulo, ó Deus, eu vejo, eu sinto, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo tato, obrigado, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem protegido, ó Deus. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui nesse ambiente de glória. Eu creio que essa casa é a casa da bênção, é a casa do milagre, pois é a tua palavra estabelecida. Eu creio que a tua palavra, ela traz saúde, é remédio para o nosso umbigo. Eu creio que os teus mandamentos são doces, que a tua palavra nos instrui, nos fortalece, nos rejuvenesce. A tua palavra é gloriosa. Eu creio, meu Pai, que a tua palavra derruba a enfermidade. Eu creio que a tua palavra, Senhor, ela é tão poderosa, ela é viva e eficaz. Isso quer dizer que ela é viva e produz resultado, meu Senhor. A tua palavra não volta vazia. Eu creio que hoje eu recebo o meu milagre através da tua palavra. Eu creio que eu vou viver um tempo de milagre. Eu creio que essa pessoa que aqui está vivendo esse tempo de milagre pela tua palavra. Eu creio que o Senhor resgatou, que o Senhor livrou, que o Senhor está guardando, protegendo, por o teu tempo é perfeito. Então nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nós entregamos a nossa vida a ti. Toma cuidado mais e mais de nós que carecemos, Senhor, da tua ajuda, da tua proteção. Eterno Deus, despede esse povo em paz, debaixo das tuas potentes mãos. Eu sei que o Senhor recebeu o louvor, eu sei que o Senhor recebeu a oferta, o dízimo daquele que traz com um coração puro, com um coração alegre, com um coração voluntário, sem moeda de troca. Meu Senhor amado, o Senhor nos abençoa, é por amor a nós que o Senhor repreende o devorador, repreende o migrador, é que o Senhor livra-nos do espírito de escassez, de miséria. Eterno Pai, tu és Jeová Jirê, o Deus da provisão, o dono do ouro e da prata, e nós te glorificamos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, ó Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a shalom, a paz. Deus abençoe, uma boa noite.